Então, hoje, dia 18 de fevereiro de 2022, vamos abrir os nossos trabalhos. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos da tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós. E temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E sendo assim, em nome de Deus, o grande arquiteto do universo, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nosso venerando mestre Shebne e demais hierarcas da nossa ordem, da diretoria espiritual e astral e material do Trevo Sagrado, e também os nossos guias, protetores e trabalhadores, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Então, em nome de Deus, os nossos trabalhos estão abertos no plano material. Hoje, nós vamos fazer um trabalho diferente, né? Na realidade, eu queria fazer com vocês um trabalho de grupo, mas com as dificuldades normais de estarmos em sala virtual e ainda não dominarmos, existem recursos no Zoom
que permitem que a gente possa criar salas separadas, colocar um grupo de pessoas em cada sala, eles elegem um relator, e então aí depois se faz o trabalho, como fazemos normalmente na escola, os grupos de estudo. Só que essa ferramenta a gente ainda não domina, né? Essa ferramenta do Zoom, ela é igual a Bombril, tem 1001 utilidades. E para a gente descobrir todas essas utilidades, só estudando muito. Então, como não temos ainda essa expertise de trabalho nessa forma, então eu gostaria de propor para análise do grupo só umas 4 perguntas que nós vamos tentar fazer com que vocês possam se questionar e tentar responder. Vamos dar sempre uma pausa para depois, então, sobre cada uma delas, eu darei algum subsídio, certo? Então, esse trabalho começa com a pergunta: o que nos atraiu para o caminho espiritual e a busca do conhecimento? Que razões da vida nos levaram, cada um de nós, a cada um de vocês, para buscar esse caminho espiritual, o conhecimento espiritual, para entender a vida e poder começar a trabalhar? Então, essa primeira pergunta que eu gostaria que vocês tentassem realmente respondê-la interiormente. Depois, durante a partilha, durante a posterior às energias, a gente poderá, então, alongar um pouco essas questões, tá certo? Então, essa primeira proposta para análise pelo grupo é essa: o que me atraiu para o caminho espiritual e a busca do conhecimento. Então, existe sempre um móvel para todas as coisas que nós fazemos, existe sempre um motivo, uma motivação. Muitos procuram o conhecimento espiritual pelo desejo realmente de encontrar respostas para as situações vividas. Outros buscam por necessidades materiais, por estarem passando por problemas de vida bem complicadas, e sem saber o que fazer, sem uma direção a seguir. Então, muitos procuram esse caminho. Outros, e uma grande parte, infelizmente, da humanidade, ainda procura só esse caminho pela dor. Então, são muitos os caminhos que podem nos levar à busca espiritual e o conhecimento consequente. Então, estou dando só algumas direções em relação a isso. A segunda pergunta que eu gostaria que vocês procurassem desenvolver também é: o que me motiva a continuar buscando esses valores? O caminho espiritual, a busca do conhecimento. O que me motiva a continuar buscando viver esses valores? Que razões vocês encontram na vida de vocês para que esses valores tenham importância, possam servir de roteiro, de caminho para a ascensão pessoal de cada um? E, posteriormente, quando encontramos o caminho, quando encontramos as respostas, a gente começa, então, a trabalhar também os nossos semelhantes. Mas a primeira busca, ela é sempre individual, ela é sempre movida por alguma coisa que é pessoal, individual. Então, essa é a segunda pergunta: o que me motiva a continuar na busca desses valores? O valor do caminho espiritual, o valor do conhecimento. Então, procurem responder interiormente, anotar, se for o caso, caneta e papel aí, vocês anotam, porque, posteriormente, se houver necessidade, nós podemos aprofundar isso pelo Zap, né? A terceira pergunta que eu gostaria de colocar para vocês é: como eu me sentiria
sem a possibilidade de servir o meu semelhante. Ou seja, se eu não entendo que o caminho do serviço é um caminho que é capaz de me transportar para a busca dos valores anteriores, então, como eu me sentiria se eu atingisse o conhecimento, o caminho espiritual, mas não colocasse isso a serviço da humanidade? De que maneira a gente se sentiria sendo recheado com muito conhecimento e não utilizando praticamente nada em benefício do nosso semelhante? Então, esse seria a terceira pergunta, o terceiro questionamento para análise de todos vocês. E uma quarta pergunta tem muito a ver com o critério de suficiência, que hoje é bastante falado. As pessoas se indagam o que é bastante para mim, o que é suficiente para mim, para a minha vida. Então, essa pergunta é o que é que eu entendo que é suficiente para mim? Então, essas 4 perguntas que espero que vocês tenham anotado e vocês, enquanto eu estiver falando aqui, vocês vão procurando respondê-las. Então, eu vou procurar dar para vocês alguns caminhos em relação a cada uma dessas perguntas, entendendo que elas são perfeitamente coordenadas para que a gente possa atingir um ambiente ou alcançar aquele objetivo que nós queremos. Então, eu vou expressar alguma coisa sobre cada uma dessas 4 perguntas, usando para isso a minha própria vivência, né? Que é o que normalmente a gente faz. A gente busca na nossa forma de viver as respostas às questões que a vida nos apresenta. Então, para a primeira questão, o que me atraiu para o caminho espiritual e a busca do conhecimento, eu não tenho apenas uma resposta, eu tenho 4 ou 5 vertentes de resposta para essa indagação. A primeira vertente foi a necessidade de entender minha vida e os problemas que eu enfrentei nessa vida. Então, a necessidade de entender todos os problemas, os perrengues que a gente passa, as dificuldades. Então, entender isso é a necessidade, talvez a maior, que nos faz atrair para o caminho espiritual, para a busca dessas respostas. A segunda questão que eu levantei sobre essa primeira pergunta seria a própria necessidade do crescimento espiritual. Nós somos seres que fomos criados para viver espiritualmente e não apenas materialmente. A vida da matéria é uma vida temporária, enquanto que a vida da alma é uma vida definitiva. Então, por causa disso, a necessidade de crescer espiritualmente é a necessidade da alma, não é uma decisão do corpo. Lembre-se que o corpo é pau-mandado. Quem comanda o corpo é totalmente a alma. Então, a alma é quem tem de decidir que caminho quer tomar, que caminho vai seguir. Então, essa necessidade do crescimento espiritual, como forma de eu entender os problemas da vida e enfrentar os problemas que ela me traz,
conhecendo o funcionamento das leis universais, conhecendo as causas cometidas em passadas existências, cujos efeitos repercutem na vida atual. Então, a gente vai procurando essas respostas, e com essas respostas a gente vai tendo um entendimento maior sobre a vida. A terceira questão que eu levantei sobre essa primeira pergunta é a necessidade de servir ao meu semelhante. Diz a espiritualidade que quem não vive para servir, muito pouco serve para viver. Então, o serviço é realmente o motor que nos leva a modificar a vida, a modificar o padrão vibratório, a buscar o caminho da espiritualidade. Então, por isso que quando Kardec fez a codificação do Espiritismo, ele botou lá o axioma de que fora da caridade não haveria salvação. Então, a caridade é a essência do serviço, a essência do servir ao seu semelhante. Então, por isso, essa necessidade de servir, ela vem sempre que nós alcançamos um determinado patamar de conhecimento. Como também a espiritualidade diz, quando cessa a necessidade de aprender, começa a necessidade de ensinar, começa a gente a sentir o desejo de mostrar o que nós percorremos em nosso caminho, os problemas que enfrentamos, como os enfrentamos, passamos então a ensinar aos nossos semelhantes como enfrentar condições semelhantes de uma forma mais lúcida, mais justa, sem tanta dor, tanto sofrimento. Então, essa terceira necessidade do serviço. E uma quarta necessidade que nos atraiu para o caminho espiritual e a busca do conhecimento, no meu caso, a necessidade de desenvolver em mim o amor total. O amor, a gente sempre fala com vocês aqui, que o amor é uma construção, a gente está construindo o amor em cada existência, em cada vida, a gente está aprendendo a conviver e ir crescendo no amor. Então, a necessidade de desenvolver esse amor dentro de mim, ela fez com que eu convertesse todo o conhecimento alcançado em serviço ao meu próximo. Então, com isso, a gente se sente pleno, porque verifica que, com base naquilo, na nossa experiência pessoal, nós conseguimos mudar, de alguma forma, a vida dos outros, respeitando, é claro, os limites de atuação de cada um. Não é uma imposição de ideias, é simplesmente uma divisão de experiências. As experiências que a gente viveu e aprendeu, a gente passa, então, para os outros. E os outros vão ter de também experimentar, também tem de viver essa experiência para poder entendê-la plenamente. Então, não é uma substituição. Eu vou seguir fulano porque ele vai me ensinar tudo e eu não preciso fazer esforço. Não. O esforço sempre estará presente. A necessidade de entender a vida, a necessidade de crescer, a necessidade de serviço, elas são automáticas, elas vêm dentro da gente na medida em que a gente busca esse caminho de conhecer-se a si mesmo, a busca do conhecimento total, do conhecimento da criação divina. Então, isso vem trazendo para nós essa resposta inicial às nossas buscas. Para a segunda indagação que eu coloquei para vocês, o que me motiva a continuar buscando esses valores, eu coloco apenas duas questões, como, no meu entender, são fundamentais. Então, o que me motiva a continuar buscando esses valores é a certeza do quanto ainda eu tenho de mudar na minha vida, do quanto ainda me falta conhecer, do quanto ainda eu tenho de experimentar. Então, quando a gente entende que a experiência da vida ela é constante, contínua,
Então, a gente entende que a busca desses valores é uma busca direta, não para, não deixa de acontecer em momento nenhum. E, em segundo lugar, a certeza do quanto me falta saber. A gente, por mais que entenda que já tem um cabedal de conhecimento razoável, diante do conhecimento que nós temos de alcançar, o conhecimento que nós temos é simplesmente uma gota no oceano. É uma gota importante, porque ela faz o oceano, mas, na realidade, ela é um caminho. Aquele que acha que já encontrou respostas para tudo, esse está na hora de começar a fazer o caminho, na hora de começar a se encontrar, porque ninguém tem essas respostas totais. Só Deus é que conhece todas as respostas a todas as perguntas. Fora disso, nós somos ainda relativos, e dentro dessa relatividade com que nós vivemos, nós não podemos entender o que se passa além daquilo que nós já experimentamos, já vivemos, já compreendemos. Então, a vida é um meio de nós alcançarmos o conhecimento, e esse conhecimento alcançado nos descortina novos valores, novas opções de busca, e então, a cada passo, é como se estivéssemos subindo uma montanha. A cada área que a gente vence, olha para baixo, olha para o horizonte, e aí tem uma visão maior desse horizonte, mas ainda não tem a visão completa. Então, o saber é construído durante todas as nossas existências. Por isso, no Trevo Sagrado, nós ensinamos para os alunos que o sentimento é todas as experiências que nós vivenciamos e sentimos, porque muitas vezes nós passamos por experiências, mas não sentimos, aí temos de repetir de novo. Temos de cair no mesmo erro para passar pelo mesmo efeito, para poder, então, realmente fazer a diferença, quer dizer, entender que já aprendemos aquela lição e não repeti-la. Mas os sentimentos são um trabalho condicional de cada um. Cada um de vocês, cada um de nós tem de desenvolver o seu próprio sentimento. O sentimento que eu tenho, eu posso até passar para vocês, mas se vocês não trabalharem, se vocês não analisarem, se vocês não tirarem a sua própria conclusão, esse sentimento meu não vale nada, porque ele só vale para mim. Ele só valerá para vocês a partir do momento em que vocês testarem, examinarem, fizerem tudo aquilo que a espiritualidade nos indica. É preciso pesquisar e analisar para compreender, para depois colocar em prática para evoluir. Então, se nós desconhecemos esses caminhos, a possibilidade de nós não aprendermos é muito grande, ou aprendermos equivocado, que é pior ainda, porque aí temos de começar de novo. Então, essas duas questões que eu passo para vocês para ajudar nessa análise que vocês devem estar se fazendo aí neste momento. Para a terceira pergunta que eu propus, como eu me sentiria sem o serviço, sem o servir, eu diria o seguinte: eu me sentiria perdido na caminhada. Se eu não tivesse o objetivo do serviço, eu estaria perdido completamente, sem uma meta definida para alcançar. O serviço é que nos dá metas, é que nos mostra horizontes a que precisamos alcançar. Então, quando a gente serve, quando a gente busca ajudar o nosso semelhante, quando a gente busca ajudar a nós mesmos, aí nós estamos tentando alcançar metas. E essas metas é quem vão definir o nosso grau de percepção, de aprendizado, de entronização desse conhecimento em forma de sentimento. Porque o sentimento vem sempre como resultado da causa do efeito, que é a experiência vivenciada. Então, se nós não tivéssemos o servir ao nosso semelhante, de que maneira iríamos entender a necessidade desse serviço? A gente ficaria sempre
egoísta, só pensando na gente mesmo e sem ligar para o sentimento alheio, a necessidade alheia. Então, eu me sentiria realmente sem o serviço, eu me sentiria sem uma meta, eu me sentiria perdido, tá certo? Então, não sei se é o mesmo sentimento que vocês têm, porque os sentimentos são sempre diferentes uns dos outros. E, com uma segunda questão, eu me sentiria também desconectado completamente com o divino e com os meus semelhantes. Eu estaria vivendo uma vida totalmente desconectada das realidades da existência. Então, o serviço é que nos conecta, o serviço é que nos faz sermos mais capazes de entender, ser empáticos, né? Entender o sofrimento do outro, entender a preocupação do outro, as dificuldades que o outro passa. Então, isso é o serviço. Quando a gente se preocupa com o outro, a gente se preocupa, por exemplo, com o problema dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, da nossa família, a gente está sempre preocupada com esses aspectos. Então, essa preocupação é que nos dá o valor da família. Então, existem valores que nós precisamos deles para que deem sentido à nossa vida. Senão a vida fica realmente sem sentido nenhum. Isso para a terceira. E para a quarta questão, o que eu entendo suficiente para mim, o que vocês entendem suficiente para vocês. Então, eu coloquei aqui para mim mesmo, esse aqui foi um trabalho meu que eu estou partilhando com vocês. Então, eu diria não me esquecer de nenhum dos valores acima. Então, esses valores que eu falei acima, não esquecer de nenhum, pois impediriam os demais ainda necessitam acontecer. Então, se eu não for empático, se eu não for amoroso, se eu não entender a necessidade do meu semelhante, se eu não for capaz de estender a mão para ajudar, se eu não for capaz de entender a necessidade do meu semelhante, sem precisar ele pedir, se eu não tiver a simpatia, eu não tenho os demais sentimentos, eu não vou desenvolver o sentimento de caridade, de igualdade, de entender que todos somos irmãos, e sendo irmãos, nós temos de nos apoiar mutuamente. Então, a gente se desconecta completamente dos objetivos da vida. Então, por isso, eu não quero me esquecer de nenhum desses valores espirituais que, esquecidos, eles me impediriam de alcançar aqueles valores que eu ainda não alcancei, aqueles valores que eu ainda necessito fazer acontecer. Nenhum de nós já tem a totalidade de sentimentos. Então, estamos aqui ainda encarnados nessa vai e volta, vai para o astral, volta de novo para cá, porque ainda não finalizamos, ainda não chegamos à perfeição material. Então, por isso, ainda temos necessidades e mais necessidades a suprir, a entender, a compreender e a agir para poder alcançar. Então, o alcançar o suficiente para mim, quando se fala o suficiente, um irmão nosso, ele criou um mantrazinho que ele dizia, eu vivo feliz, equilibrado, tenho fartura e sobriedade. Então, eu tenho tudo com fartura e sobriedade. O que é a fartura com sobriedade? É que não me falte nada, mas que eu não seja um esbanjador, não seja uma pessoa que apenas quer mostrar para os outros que tem. Não, é que você o que você tem, usar com parcimônia, com equilíbrio, para que os outros aprendam com o nosso exemplo também a serem mais cuidadosos com os valores, com as coisas que Deus nos permitiu nesta vida alcançar. Então, se alcançamos a riqueza, vamos continuar simples, vamos continuar empáticos com o nosso semelhante, vamos continuar fazendo a caridade. Então, existem ainda valores que nós
só alcançaremos quando alcançarmos aqueles que são pré-requisitos para aquele. É como numa faculdade, né? Você não termina a faculdade se você ficou devendo uma matéria, porque aquela matéria é pré-requisito para 2 ou 3 seguintes. Então, você tem de terminar aquela para poder, então, fazer as outras que são pré-requisito. Então, é mais ou menos esse esquema que funciona no universo. Quer dizer, nós temos de alcançar determinado patamar de valores para que possamos ter acesso aos desafios dos novos valores que nós ainda não temos, aos aprendizados que nós ainda não conseguimos obter. Então, essa é a nossa luta, e dentro disso, a gente tem de fazer um esforço para viver bem, viver com fartura e sobriedade, viver com alegria, viver com tranquilidade, que são valores que fazem muito melhor, às vezes, para a nossa saúde do que o próprio dinheiro, a riqueza. E o segundo questionamento que eu me coloco é que estivessem plenos em mim os sentimentos das necessidades a serem atendidas com moderação, equilíbrio e equanimidade. A moderação é o instrumento pelo qual nós aprendemos a utilizar os bens que a natureza nos fornece, os bens que nós conseguimos alcançar pelo nosso esforço, com essa sobriedade, ou seja, sem esbanjar. Ah, hoje eu estou aqui ganhando muito bem e tal, então vou fazer jantar, fazer isso, fazer aquilo, esbanjo. Daqui a pouco eu perco o emprego. E aí eu vou ficar na Rua da Amargura e, às vezes, sem nem o que comer mesmo, o básico para viver. Então, a gente ter o suficiente é alcançar essa meta de viver com moderação, viver com equilíbrio, com equanimidade. A equanimidade faz com que a gente enfrente o fiel da balança. Eu não boto de mais nem de menos, eu boto o suficiente para viver bem. Então, esse equilíbrio, moderação e equanimidade, e junto a ele, o sentimento da caridade como lei universal. A caridade, diz o nosso mestre, é a lei do equilíbrio universal. A lei do equilíbrio universal, ela tem a ver com a caridade. Só através da caridade nós compreenderemos essa lei do equilíbrio universal. Agora, é difícil compreender isso. Vamos dar 25, ainda temos 5 minutos aí. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro, para que vocês tenham a possibilidade de digerir isso de uma forma melhor. Então, a caridade, ele diz que é essa lei do equilíbrio universal. Então, por quê? Porque a caridade é sentir a necessidade do outro. Não precisa que o outro lhe peça alguma coisa. Você tem de pressentir essa necessidade e agir para suprir essa necessidade. Vejam que o nosso espírito, que é uma partícula do Deus total, ele está o tempo todo percorrendo o nosso corpo, como se fosse prescrutando, sentindo cada parte do nosso ser, para perceber a necessidade do menor ser elementar que habita aqui no meu intestino, no meu estômago, etc. Então, ele vai lá e percebe a necessidade. Então, ele vai fazer com que aquele ser elementar vibre, para que essa vibração venha pelo nosso sistema nervoso até a nossa câmara mental, seja percebida, e então nós vamos agir para atender aquela necessidade. Então, veja, o equilíbrio universal ele exige que todos os integrantes desse universo estejam vivendo equilibrados. Então, a caridade é isso, é permitir que todos tenham o suficiente para viver em paz, viver com equilíbrio, com serenidade. Então, essa lei da caridade, ela proporciona esse equilíbrio, exatamente porque aqueles que têm e gostam de doar, eles se sentem felizes nisso,
o serviço da doação, seja da doação de trabalho, seja da doação de tempo, seja da doação financeira, seja da doação de bens para que a pessoa possa progredir, todas elas nos trazem uma satisfação imensa à alma. Então, mostrando que esse é o caminho, por isso que, diz lá Kardec, fora da caridade não há salvação. O termo ficou, esse final ficou um pouquinho carregado de tinta não tão adequada, porque fica falando em salvação, como se a salvação dependesse sempre da ação de alguém sobre nós. Não, a salvação depende da nossa ação sobre nós mesmos. Somos nós quem criamos a nossa salvação ou a nossa perdição. Então, é uma construção nossa. E, quando a lei entende que é necessário, ela nos cobra e nos exige que nós reparemos tudo aquilo que nós fizemos fora das leis. Então, isso são as contribuições que eu queria dar para que vocês façam essa análise dessas 4 indagações na sua casa, depois com calma, não precisa ser agora, façam com calma, tentem responder com sinceridade a vocês mesmos, sem tentar escamotear, não, eu sou bonzinho, não, enfrente a realidade, nós somos o que somos. E então, se nós compreendemos que somos o que somos, nós percebemos o que é que precisamos mudar para ser realmente aquilo que nós devemos ser. Então, essa palavra, essa frase, eu sou o que sou, ela vem lá de milhares e milhares de anos nos ensinando que nós somos exatamente aquilo que somos e não aquilo que nós queremos ou dizemos que somos. Porque quando lá diante do Criador, diante das leis, nós passamos pelo crivo dessas leis, nós vamos então perceber que não somos nem sombra do que aquilo que nós achávamos que éramos. Eu já falei com vocês aqui, dando o exemplo daquele Hospital Esperança, que é um hospital que foi criado basicamente para atender líderes espíritas, exatamente porque a maioria chegava lá achando que tinha prestado serviço 30, 40, 50 anos de serviço ao espiritismo e que por isso eles estariam salvos, né? Só que, em realidade, a salvação vem do utilizar o conhecimento para a sua própria transformação. Então, eles chegavam lá achando que eram o que não eram. Então, eles achavam que era uma coisa e, quando eram pesados e analisados, se via que eles deixaram de fazer grandes ações que lhes permitiriam um acesso maior à espiritualidade e a necessidade de existências sucessivas menores. Então, esse engano fez com que houvesse a necessidade de se criar um hospital para essas pessoas, porque eles entravam em pânico diante das situações que viviam, porque se achavam crentes de todas as honras e de todas as regalias por terem trabalhado 40, 50, 60 anos em favor de uma determinada obra. Só que se esqueceram que a obra somos nós mesmos. A obra é individual. Então, eles esqueceram deles e cuidaram só dos aspectos externos. Queriam ser bons condutores, bons oradores, bons presidentes, mas se esqueceram de trabalhar o interno, de serem verdadeiramente melhores a cada dia. Então, esse é um grande engano que essa proposta aqui tenta fazer com que vocês encontrem esse caminho, não precisem chegar do lado de lá para poder descobrir que andaram fora da trilha correta. Essa análise vai permitir que a gente possa ver aonde precisamos corrigir a rota. Em que momento nós nos afastamos do objetivo, da meta,
e vamos, então, corrigindo essa rota, aprendendo a viver melhor. Então, essa é a proposta de hoje. Como eu disse, seria um trabalho para fazer em grupo, mas como a necessidade ainda não está em condições de a gente se reunir presencialmente, e que virtualmente ainda não conheço o sistema para poder fazer isso, mas, de qualquer maneira, deixo com vocês esse trabalho para ser feito individualmente. Paz profunda, que os nossos mestres e seus mestres pessoais lhes ajudem a responder essas questões e a ver onde está falhando para poder corrigir. Tá bom? Ok. Vamos elevar os nossos pensamentos, mais uma vez, ao nosso Pai Criador, incriado. E nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Cebedista Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, com nosso agradecimento ao nosso venerando Mestre Shebner, a toda a hierarquia espiritual cebedista que nos dirige, a nossa diretoria espiritual, astral e material do Trevo Sagrado, e aos nossos guias, protetores, trabalhadores de todos os presentes que pela assistência que nos concederam. E até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Em nome de Deus, então, os nossos trabalhos estão encerrados no plano material.